Estamos de volta no Escolha Escola para falar sobre a Base Nacional Curricular Comum com o professor Edson Moscoso, diretor da Escola SEB. No bloco anterior a gente estava tangenciando esse assunto aí, né, de que o mundo inteiro o mundo inteiro não, os países que se preocupam aí com a educação de vanguarda, né, já estão nesse caminho aí de áreas do conhecimento um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado, né, bem estratificado nas matérias. É o momento certo, o Brasil está caminhando corretamente no sentido de fazer essa mudança, ou é a maneira como isso está sendo feito que é o problema, professor? É o todo, né? Eu acho que a questão é... A gente tem excepcionais ideias, mas a gente tem que agir, a gente cansa de falar que a gente tem que agir em todo o processo. O Brasil, durante muito tempo, a gente olha sempre para a ponta. A gente olha sempre para a ponta. Foi um avanço sensacional a gente colocar muita gente na faculdade, ao desenvolvimento, mas a gente sempre negligenciou a educação básica. A educação básica ela é negligenciada no Brasil há N governos, não é histórico essa negligência da educação básica. Então, a gente está tentando correr atrás de algo que já está lá na frente. Só que, qual é o grande problema? O problema é, como é que eu faço uma mudança aqui se meu processo de formação de professores também ainda não está adaptado? Então, eu vou ter que pegar quem já está formado, adaptar esse processo. Porque pela teoria que foi construída, não vai ser assim, obviamente, nos primeiros anos, nem acredito na primeira década de BNCC, não vai ter essa transdisciplinariedade que eles querem. Como é nos outros países, um professor de ciências humanas, ele vai lecionar todas aquelas disciplinas ali, história, geografia, filosofia, sociologia, ele é capaz de trabalhar em tudo aquilo ali. Hoje você tem a especialização, eu sou formado em História, tenho uma especialização clara para dar aula de História. Mas eles tentam, a ideia é que você faça isso, só que você precisa formar as pessoas, você precisa dar capacitação para as pessoas. E aí, por exemplo, na sua área, formação em História, por essa proposta aí, o senhor também teria que passar pela geografia, Exatamente. A ideia de você traçar tudo, fosse ciências para humanas. Interligar os conhecimentos. Porque você vai ter que continuar tendo o revezamento de professor, porque tem conteúdo que eu não domino. Tem conteúdo que eu não tenho condição de espaço, aquelas coisas. Eu não vou ter condição de fazer aquilo ali, principalmente da geografia, da aprofundamento de sociologia, de filosofia. A gente que não tem. Então você tem que fazer. E essa capacitação, essa formação, é quase que você fazer o professor voltar à faculdade. Como você faz isso? De que forma você faz isso? Sendo que o professor também dá muita aula. Ele também dá muita aula porque a carreira de professor não é uma carreira atrativa. Então ele se vê obrigado muitas vezes a trabalhar, não é 40 horas, 50, 60 horas. Então, de que forma você faz um processo de valorização, você faz esse processo, você adapta o professor, porque a escola particular ela vai se adaptar e vai se adaptar fácil. Mas eu estou falando de um universo de 20%, 25% do país. E a ideia é de país como um todo, país, né? A gente está numa região privilegiada, né? Mas temos aí, como o senhor falou, professor que vai ter que ir de barco aprender a esse novo conceito. Os 75% da população que vive nas escolas públicas, principalmente nas escolas públicas com difícil acesso, é a solução. Quando você vê que na reforma do ensino médio eles liberaram o notório saber, é o desespero por não ter professor. Quando eles liberam pessoas sem diploma, que têm o notório saber reconhecido para dar aula, é desespero pela falta de professor. Tem muita crítica em relação a isso, mas é pela falta de professor. Você tem já isso já era existente em muita região do país, você ter pessoas que não são da área dando aula, porque não tinha aquele profissional da área e a pessoa estava ali fazendo o que dava para fazer. Sem contar a estrutura, aí entra uma série de coisas. Mas só finalizando a pergunta que você me fez, a gente tem que fazer algo para mudar, mas não adianta só eu criar a BNCC. Eu vou ter que vir com uma série de outras políticas e não é política de um governo, de dois governos. O Brasil tem que entender que isso é uma política de Estado. Se nós não entendermos que isso é para as próximas 2 décadas, como a Coreia entendeu, como o Canadá entendeu, como os outros países entenderam, que isso é uma política de Estado, não importa o governo que esteja no poder. Eu tenho que valorizar a educação básica para eu levar essas pessoas com condição para uma universidade, tendo conhecimento, não chegando na universidade, não sabendo fazer contas básicas, e o professor universitário tendo que se virar para ensinar, aí eu vou conseguir o quê? Eu consigo esse projeto, ele vale a pena. É um início? É um início. Eu não vou ser crítico só de chegar, é muito ruim. Não, é um início. Mas falta complementos. O governo tem que me dizer o que veio.
Aqui a gente tem alguns números bem interessantes, inclusive, né, dizendo que foram 4 anos, né, o tempo que durou para a elaboração da BNCC. Nesse período passaram lá pelo governo 6 ministros da educação. Aí foram realizados 27 seminários estaduais, foram 9.275 participantes em todo o Brasil, e metade desses participantes eram das regiões Norte e Nordeste. Aí está dizendo que na etapa anterior a esses seminários, né, tiveram as consultas públicas. Nessas consultas públicas, tiveram 12 milhões de contribuições. Agora que essa situação aqui é interessante, né? Metade desses participantes nesses seminários eram das regiões Norte e Nordeste. A gente sabe que o país é grande nessa nova base existe esse respeito ao regionalismo? Existe. Acaba principalmente nas áreas que é linguagem humanas. Essas áreas, elas têm que trabalhar o regionalismo. Elas são... esse parecer que tem, está disponível na internet, dá para quem quiser verificar, né, em casa. Esse parecer mostra claramente o que a Câmara Nacional de Educação aprovou, falando que há necessidade do regionalismo. Então, em linguagens, tem que trabalhar a parte que seria dialetos locais, o que não é, né? Porque nós temos um idioma único, mas trabalhar a parte do regionalismo no idioma, para trabalhar a arte local, que é a parte em linguagem, para trabalhar a história local, principalmente um país de dimensão continentais como o Brasil. Então nós temos coisas que são específicas da história do Rio Grande do Sul, que são específicas da história de Santa Catarina, que às vezes a gente não sabe. A gente está em Santa Catarina, está ali ensinando, é totalmente diferente. Eu trabalhei um tempo em Brasília e é muito curioso você ensinar em Brasília, porque Brasília é uma cidade muito nova. Então, você fala para eles, olha, Brasília não produziu ainda uma história essencialmente dela para a gente poder produzir história, mas você tem regiões como Pernambuco que tem uma história linda, então você tem que ter esse tipo de produção local de história, diferente de um país que é o tamanho do Rio de Janeiro, que você não vai ter o tamanho de Sergipe, que não vai ter essa produção. Então, isso está previsto, esse regionalismo. Essas áreas, ciências humanas e as linguagens, elas têm que trabalhar muito isso. E a BNCC, que foi levada à votação, ela fala que a natureza, as ciências da natureza e a matemática, elas têm que transversalizar com esses conteúdos. Isso é o mais difícil, né? É você conseguir fazer... Os vestibulares aqui de São Paulo, eles tentam muito isso com as questões interdisciplinares, pegar uma questão de matemática, misturar com história, pegar uma questão dessa, misturar com outro conceito, mas são as coisas mais difíceis, porque a grande parte dessa geração de professores que está ainda professores da geração X e da geração Y, não são dessa geração atual. Então, esses professores ainda são formados pela geração tecnocrata do regime militar. Então, a gente ainda não tem essa maleabilidade de fazer essa interdisciplinariedade. Então, educação é um processo muito lento. Professor, essa base nacional aí, segue algum modelo internacional? Assim, por exemplo, o pessoal se espelhou na Coreia, na Finlândia? Se espelhou teve espelhamento em algumas coisas da base nacional curricular, no espelhamento lá na Finlândia, mas principalmente onde se bebeu muito foi da Austrália. Austrália. Foi da Austrália. Se bebeu mais na da Austrália, da Finlândia, porque a natureza da Finlândia ela é muito interessante. Eu assisti uma palestra da Maria Helena, que é ex-presidente do INEP, e ela fala que a Finlândia, ela brinca, né? Ela fala que o que a Finlândia tem de população, a gente praticamente tem de professor. A gente praticamente tem de professor. O que a Finlândia tem de aluno, a gente tem quase que num município de aluno. Então, assim, é muito. Eu estou falando de 4 milhões de pessoas ali na Finlândia, se eu não me engano, que ela deu dado, eu não conferi esse dado para ver se corre. Mas isso eu tenho de professor no país. E eu preciso muito mais do que isso para educar. Eu tenho hoje em educação básica 54 milhões de alunos. Então, de alunos. E você olha lá, a Finlândia tem cerca de 200 mil alunos. Então, não dá para eu fazer o comparativo. Mas na Finlândia eu tenho 15 alunos por sala. E a Austrália? Qual a característica lá da educação? Elas têm a forma como eles montaram, porque a Finlândia, voltando ao assunto da Finlândia, a Maria Helena fala muito isso, que a Finlândia, ela fez um modelo de simplesmente quase que ela aboliu as áreas e deixa o professor navegar, ela trabalha por projetos. Você pega um projeto e a partir dali você vai fazendo a descoberta
acima daquele projeto. Então você pega um tema qualquer e faz aquilo Por ali. exemplo, reciclagem de Reciclagem, lixo, e aí vamos ali descobrir estuda da onde- química, biologia, História, tudo, da onde veio, você faz pelo projeto. Então Isso é a Finlândia. Isso é a Finlândia, gosta muito desse modelo. O modelo australiano, ele já tem mais uma matriz que é mais parecido com o nosso. O modelo no Canadá, a gente também pegou alguns modelos canadenses, mas como o Canadá não tem um modelo único, foi um modelo de algumas províncias, porque no Canadá cada província tem independência para ter seu sistema educacional. Então você tem algumas províncias que têm um sistema educacional fantástico, mas inaplicável no Brasil ainda para a gente, para a nossa realidade brasileira, sensacional, mas ele se bebeu, mas principalmente foi a Austrália. Principalmente foi o da Austrália. Tá certo. Professor, você falou aí da Finlândia, né? E eu me recordo que tem um colégio aqui, eu vi um vídeo deles, um institucional, do Concept, e eles falam muito sobre o método de ensino da Finlândia, né? E eu me recordo que nesse vídeo foi feito um passeio aí por vários países, né? Eu não sei se ela é jornalista, a pessoa que visitou os lugares e que foi apresentando tudo isso, ela foi em cada um desses países e mostrou como que funcionava o sistema de ensino, e eles falam que eles reuniram o melhor de cada um desses países para poder traduzir, para implementar no sistema de ensino aí da escola. Agora, essa base, a nova base, ela também, a gente está falando de escola pública, mas ela também vai ser utilizada pela escola particular, com um diferencial que a escola privada já tem um modelo mais ou menos parecido com o que deve ser aplicado? Perdão, professor, antes do professor responder, a gente vai só fazer mais um intervalinho. Verdade. Já estamos de volta. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.